Bom, eu já peguei o jeito de vocês. A primeira vez eu vou falar bem baixo, porque vocês vão falar bem baixo. A segunda eu falo mais alto, tá? Bom dia. Bom dia. Tá vendo como é que funciona? Aprendi com o Davidson. É assim que funciona, né? O segundo aí, o pessoal já está mais disperso. Obrigado pela lição, viu, de aprendizado. Gente, mais uma vez é um prazer poder compartilhar algumas questões da palavra de Deus com vocês. E hoje, é, tanto agora de manhã quanto à noite, Deus permitindo, eu quero mostrar para vocês uma relação que existe entre dois livros do Novo Testamento. Quem sabe qual foi o único escritor gentil da palavra de Deus? Esse não, outro. Então pode falar o nome dele. Único, não, você não vai. Já assistiu essa mensagem trocentas vezes. Único escritor gentil da palavra. Lucas. Lucas. E no Novo Testamento, ele é o escritor que escreveu maior número, em volume, maior número de capítulos e de versículos. É verdade que o apóstolo Paulo escreveu mais livros, né, mais cartas do que ele. Mas, somando o volume do Evangelho de Lucas com o livro de Atos, Lucas é o maior escritor em termos de capítulos e de versículos. Estou falando de importância, né? Estou falando de volume de escrito do Novo Testamento. É óbvio que se a gente considerar o Velho Testamento, aí ele é superado por Isaías, Jeremias, né? São livros maiores, inclusive são os chamados profetas maiores, né? Mas Deus usou esse médico amado, né, o Dr. Lucas, para escrever esses dois livros e com uma particularidade que eu quero mostrar para vocês na nossa meditação hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, então. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 também. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, e Lucas já tinha lido essas narrativas feitas por várias outras pessoas, alguns deles inspirados pelo Espírito Santo, outros não, mas daquilo que Jesus fez, houve muitas pessoas que escreveram. Deus selecionou 4 narrativas que foram inspiradas pelo Espírito Santo: a narrativa de Mateus, de Marcos, a de Lucas e a de João. Mas houve muitos que escreveram acerca do que o Senhor fez. Lucas, aqui nesse verso 1, ele se mostra um leitor voraz. Ele devorava o que outros escreviam, especialmente a respeito do Senhor Jesus. 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Agora, no verso 2, Lucas se mostra um ouvinte voraz também. Devorava. Se alguém tinha alguma coisa para falar a respeito de Jesus, ele prontamente dava os seus ouvidos para que a pessoa transmitisse, especialmente aqueles que foram testemunhas oculares do que Jesus falou e fez, ou seja, os apóstolos. O versículo 2 mostra que Lucas era um ouvinte atencioso e mostra que ele teve um relacionamento com os apóstolos a ponto de ouvir deles muito do que Jesus fez e ensinou, e depois ele passou para o papel aquilo que ele ouviu as testemunhas oculares falarem. 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E agora o verso 3 nos mostra que Lucas, além de leitor
e além de um ouvinte voraz, era também, ou foi também, um escritor. Mas para escrever, ele fez uma acurada investigação. E isso nos mostra que ele também era um historiador. Historiadores normalmente se preocupam não só com os fatos em si, mas com a origem dos fatos. Como se deu, as circunstâncias em que tais fatos ocorreram. E Lucas, como pesquisador, mostra que ele também fez essa acurada investigação. E ele mostra também que ele está dedicando esse, vamos chamar de volume 1 dos escritos de Lucas, a um amigo dele, a quem ele chama aqui de Excelentíssimo Teófilo. O título Excelentíssimo parece nos indicar que era uma pessoa de projeção na sociedade, uma pessoa importante, talvez uma autoridade. Mas o nome dele é mais significativo, porque o nome Teófilo em grego, Theo é Deus, Filo é amigo. Mostra que ele era um amigo de Deus. Seus pais não devem ter colocado esse nome nele à toa, mas com o desejo de que ele realmente fosse um amigo de Deus. E para se tornar um amigo de Deus, Lucas escreve então o volume 1 e envia a ele para quê? Verso 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Seus pais, ao colocarem o nome dele de Teófilo, amigo de Deus, desejavam que ele conhecesse a Deus, desejavam que ele fosse de fato um amigo de Deus, e já tinham instruído ele nos caminhos do Senhor, mas agora Lucas está reforçando o que ele tinha recebido em casa, apresentando um relato, então, do ministério do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão novamente para o céu. Esse prefácio do Evangelho de Lucas nos mostra muitas facetas de Lucas. No verso 1, ele mostra que ele era um leitor. No verso 2, um ouvinte. No verso 3, um historiador pesquisador. No verso 4, um teólogo. Porque ao relatar o ministério de Jesus, ele não estava simplesmente interessado em mostrar fatos que aconteceram no ministério do Senhor, mas ele estava mais interessado nas verdades por trás daqueles fatos, para que estas verdades conduzissem Teófilo nos caminhos do Senhor. Ok, agora pula para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Bom, quem é que está dizendo isso? Lucas. E ele está dizendo que ele escreveu o primeiro livro, e qual foi o primeiro livro? O Evangelho de Lucas, que nós vamos chamar daqui para frente de volume 1 e Atos, volume 2, ok? E ele está mostrando que ele endereçou especificamente o volume 1 a um amigo dele chamado Teófilo, que lá no prefácio do Evangelho ele chamou de Excelentíssimo Teófilo, e aqui ele repete o nome do amigo, ó Teófilo. Volume 1 eu escrevi para você. O volume 2 estou escrevendo de novo para você, para complementar o que eu registrei no volume 1. O que constava no volume 1? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, qual foi o conteúdo do volume 1 do Evangelho de Lucas? Nascimento de Jesus, ministério de Jesus, ensinos de Jesus, paixão de Jesus, sua crucificação, sua ressurreição e sua ascensão. Esse foi o conteúdo, de forma resumida, do volume 1. E ele complementa no verso 2: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E Teófilo podia pensar: bom, então agora acabou. Jesus foi assunto ao céu e acabou. Não tinha mais nada para transmitir. Lucas está dizendo o seguinte: a estes também, depois, a esses quem? Aos apóstolos, faz menção deles no final do verso 2. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, volume 1 foi concentrado o relato na vida, no ministério, nos ensinos de Jesus. Mas e depois que ele foi ao céu? Quem é que daria continuidade à obra iniciada por ele aqui na terra? Ele menciona os apóstolos nestes versos. E ele mostra no primeiro capítulo, no restante primeiro capítulo, nós não vamos ler, que os apóstolos foram testemunhas oculares não só do ministério de Jesus, mas também da ordem que ele deu de que eles continuassem a obra iniciada por ele. Onde é que Jesus concentrou a sua ação durante os pouco mais de 3 anos de seu ministério? Quando nós colhemos essas informações dos 3 evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, inclusive Lucas também, e João, nós percebemos que o Senhor Jesus concentrou seu ministério na região norte de Israel, chamada Galileia. E isso é uma coisa interessante porque, pouco antes de ser assunto ao céu, ele diz aos discípulos, capítulo 1, verso 8 de Lucas, de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Interessante. Vocês perceberam que na ordem de Jesus faltou uma região de Israel? Ele não disse para eles testemunharem dele na Galileia. O que Jesus quis dizer com isso? Que a Galileia estava excluída e impossibilitada de ouvir os ensinos de Jesus? Não, o que ele queria dizer é: eu dei o pontapé inicial. Na linguagem futebolística a gente diz isso, né? Aquele que dá o pontapé inicial, e muitas vezes numa edição, num jogo comemorativo, é uma pessoa que nem vai participar da partida, mas ele dá o pontapé inicial. E aquele pontapé inicial significa dizer: começou o jogo. Agora só espere eu sair de campo e vocês dão continuidade a isso. Foi exatamente o que Jesus fez na Galileia. Ele deu o pontapé inicial da obra de evangelização e quando ele foi assunto ao céu, ele disse aos apóstolos: agora vocês continuem a obra que eu iniciei. Onde que ele havia iniciado? Na Galileia. Quais as regiões que faltaram de Israel para serem atingidas pelo evangelho? A região sul, Judéia, onde ficava a cidade onde eles estavam, Jerusalém, a região central, Samaria, e depois eles tinham que pensar em expandir a obra de evangelismo até os confins da terra. E como eu já disse no nosso primeiro estudo, eu tenho certeza que Jesus estava lembrando de nós aqui no Brasil naquele dia, porque o Brasil, para a obra que começou na Ásia, é os confins da terra, mas o evangelho chegou aqui. E não só os seus discípulos, ou os seus apóstolos, mas os discípulos em geral levaram a sério essa grande comissão do Senhor. E sabe por que eu sei que eles levaram a sério? Porque o evangelho chegou até nós. Isso me faz pensar que os apóstolos, quando ouviram, vocês devem ser minhas testemunhas. Pensem nisso. Levem essa mensagem a sério. Assumam o seu papel de testemunhas. Façam o serviço de testemunhas. Eles levaram a sério. E os discípulos que vieram depois, nos séculos posteriores, levaram a sério isso também. Muitos deles deixaram a sua terra, Estados Unidos, Escócia, Inglaterra, Canadá. Nós reunimos e fomos recomendados à obra do Senhor por uma igreja em Ribeirão Preto, cujo trabalho foi iniciado pelo avô e avó da Júlia, seu João, dona Luísa McLellan. Deixaram sua pátria, Canadá, depois assumiram outra pátria aqui. E passaram a maior parte da sua vida aqui no Brasil, pregando o Evangelho.
o fruto do trabalho deles, uma igreja estabelecida lá em Ribeirão, e aquela foi o pontapé para hoje. Nós somos 5 igrejas dos irmãos em Ribeirão Preto. O pontapé inicial foi a formação de uma igreja. Teve gente que levou muito a sério isso, mas muito a sério mesmo. Teve gente que fez, não quero brincar de ser um discípulo, não quero brincar de ser uma testemunha, eu vou levar isso a sério. E foi por causa desses que levaram essa ordem do Senhor a sério. Irmãos, que nós recebemos e conhecemos o Evangelho de Cristo. Bem, o que Lucas está mostrando então no prefácio dos 2 livros? Eu escrevi um livro concentrando meu relato no ministério de Jesus, mas depois que ele foi assunto ao céu, ele deu uma ordem para os seus discípulos, e Lucas está provando no agora livro de Atos que os seus discípulos deram continuidade à obra iniciada pelo Senhor. Você vai perceber, se você chegando em casa quiser fazer isso, e deve fazer isso, a gente vai dar algumas dicas. Inclusive eu gosto de nas nossas mensagens, normalmente a gente dá o peixe pescado, assado, já temperado, mas eu gosto sempre de dar umas dicas de como pescar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês entenderam a linguagem, né? Às vezes dá mensagens prontas que a gente só tem que deglutir. Mas é muito legal quando a gente prepara as nossas mensagens, quando a gente estuda e a gente começa a cavocar na Bíblia e a gente faz o nosso estudo. E eu vou dizer uma coisa para você: o peixe que a gente prepara em casa é muito mais gostoso do que aquele que a gente já recebe prontinho para ser apenas engolido, né? Então eu quero estimular vocês a estudar, especialmente esses 2 livros, mas faz a leitura de Lucas em sequência. E terminando Lucas, não vai para João, não. Continua Atos e lê em sequência. Você vai perceber uma continuidade dos pensamentos que é impressionante. Ou seja, Jesus começou, os apóstolos deram continuidade à obra. E essa continuidade é expressa de muitas formas. Eu quero destacar hoje um aspecto para vocês, agora de manhã, um aspecto dessa continuidade da obra que os discípulos deram, a obra iniciada pelo Senhor. Então vamos começar olhando alguns versículos em Lucas. Capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Nós não vamos ler os versos seguintes, e eu sempre vou procurar dar uma resumida no assunto, mas o Senhor Jesus foi conhecido como o Nazareno. Aqueles que o perseguiram criaram um nome, deram um nome para os seguidores de Jesus, a seita dos nazarenos. E quando ele foi crucificado, aquela placa colocada em cima da sua cabeça na cruz dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por que esse nome Nazareno? Nazaré era uma vilinha em Israel, muito pequena, desprezada pelo tamanho, pela importância. E referir-se a alguém como que nascido em Nazaré significava dizer: você é um Zé Ninguém, nasceu numa vilinha sem importância, e quem nasce numa vila sem importância também deve ser uma pessoa sem importância. Então era uma maneira de zombar de alguém. Quando alguém se referia a alguém: ô, você é nazareno, era uma chacota, uma zombaria, um escárnio endereçado àquela pessoa, dizendo que aquela pessoa era uma pessoa sem importância nenhuma. Jesus foi criado nessa cidade. E quando inicia o seu ministério, ele inicia exatamente na cidade onde ele fora criado. Ele chega na sinagoga de Nazaré, pede um livro, lê o livro do profeta, alguns versículos no livro do profeta Isaías, que estão aí nos versos 18 e 19, e diz: hoje se cumpriu a escritura. E ele estava dizendo o seguinte:
Hoje eu estou dando o pontapé inicial no meu ministério. Estou começando o meu ministério pregando o evangelho. Sabe o que os homens daquela cidade quiseram fazer com ele? Quiseram apedrejá-lo, quiseram botar ele para fora. E exatamente ao começar o seu ministério público, começou também a sua rejeição, perseguição, o desprezo que lhe deram. Olha para o capítulo 5, verso 21. Quando em Cafarnaum o Senhor cura um paralítico que foi levado por 4 amigos, e quando ele, olhando para o paralítico, diz: Homem, os teus pecados estão perdoados. Verso 21. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Vocês notaram 2 perguntas que os escribas e fariseus fizeram? Uma delas está correta. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Vocês conhecem alguém mais que pode perdoar pecados? Sabe por que ninguém mais pode perdoar pecados a não ser Deus? Eu quero que nós prestemos bem atenção, porque há algumas religiões que pregam que a gente deve confessar o nosso pecado para um homem e esse homem vai perdoar os nossos pecados. Então, deixa eu fazer uma comparação aqui. Peço um dinheiro emprestado para o Davidson e ele me empresta e a gente combina, ó, dia tal eu vou te devolver o dinheiro, ok? Ok? Fizemos esse trato e tal. O Lucas chega para mim antes de eu efetuar o pagamento para o Davidson e o Lucas diz: Olha, fiquei sabendo que você emprestou um dinheiro do Davidson, é verdade? Então, devendo para ele, mas combinei que dia tal. Aí o Lucas diz assim: Ó, faz o seguinte, você não precisa pagar a dívida, está perdoada a sua dívida e eu sei que você está passando por dificuldades, então não esquenta a cabeça, não precisa pagar o Davidson. Eu pergunto para vocês, o Lucas pode perdoar essa dívida? Mas ele gosta muito de mim, ele está vendo a minha dificuldade, nem assim ele pode perdoar a minha dívida? Não? Por que ele não pode perdoar a minha dívida? Porque a minha dívida não é com ele. A minha dívida é com o Davidson. Se o Davidson chegar para mim e falar, ó, aquela dívida está perdoada, ok, ele pode. Mas o Lucas não pode falar isso. A não ser que ele pague a dívida no meu lugar. Ok, aí sim. Entendeu por que não há nenhum homem que pode perdoar pecados? Porque quando nós cometemos pecados, nós quebramos a lei de Deus e nós contraímos uma dívida com Deus. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Porque a minha dívida é com Ele. Eu quebrei os mandamentos dele. Eu desobedeci às ordens dele. Então, ele pode perdoar a minha dívida. Não adianta confessar o meu pecado a um homem religioso e por mais bonzinho que ele seja, ele não tem poder dado por Deus para perdoar os meus pecados. Mas Jesus, que é Deus, ele quis perdoar os meus pecados. E sabe o que ele fez para perdoar os meus pecados? Ele pagou a minha dívida no meu lugar. O que é que eu devia para Deus? Muito. O que Jesus fez para pagar minha dívida? Ele não deu dólares, euros, reais, ouro ou prata. Ele deu a sua vida. E quando ele morreu ali na cruz, em meu lugar, ele derramou seu precioso sangue, suficiente para pagar a minha dívida para com Deus. E agora ele diz: se você crê em mim como Salvador, eu já fiz o pagamento adiantado. Agora eu te considero perdoado. Quando lá na cruz Jesus disse: está consumado, ele usou um termo que na época era usada pelos contadores para declarar uma dívida totalmente paga. Isso é interessante, porque ele não deu a entrada para o pagamento da minha dívida e depois o resto diz para mim, agora você paga em suaves prestações. Não fez isso.
Está consumado significa está paga. Dívida totalmente quitada quando você crê no sangue que Cristo derramou lá na cruz em seu lugar. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é Deus. Por que ele pode perdoar pecados? Porque ele é Deus. Se o meu pecado é contra Deus, só Deus pode perdoar os pecados. Mas olha a segunda pergunta que os escribas e fariseus disseram. Quem é este que diz blasfêmias? Por que Jesus podia perdoar os pecados? Porque ele era e é Deus. Porque ele pagou a minha dívida no meu lugar. Onde é que está o erro da primeira pergunta feita pelos escribas e fariseus? Eles não reconheceram que Jesus é Deus. E acharam que por ele estar perdoando pecados e apenas sendo homem, ele não podia fazer isso? Disseram que ele estava falando uma blasfêmia. Sabe de uma coisa? É exatamente isso que acontece quando você confessa o seu pecado perante um homem e ele diz, eu te perdoo. Ele está cometendo uma blasfêmia. Ele não tem poder. Ele não tem autoridade para fazer isso. Cristo tem e quer fazer isso para cada um de nós. Mas o que essas perguntas feitas pelos escribas demonstram? Uma rejeição a Jesus. Começou o seu ministério, começou a sua rejeição, sua perseguição, o seu desprezo. Capítulo 7 de Lucas. A partir do versículo 36, nós encontramos Jesus na casa de um dos fariseus. Esse fariseu convidou Jesus para tomar uma refeição, jantar na sua casa, mas sabe de uma coisa? Ele foi extremamente mal educado, porque ao receber Jesus, ele nem cumprimentou Jesus e nem fez o que na época era o costume para dizer que uma pessoa era bem-vinda na sua casa. Ele devia ter lavado os pés de Jesus. E naquela época isso não queria dizer que Jesus tinha chulé. Era simplesmente uma demonstração de boas-vindas ao visitante. Ele não passou nenhum perfume nos cabelos de Jesus. E isso também não queria dizer que Jesus estava com o cabelo desalinhado. Também era uma demonstração de hospitalidade. Ele não beijou Jesus, que também era uma demonstração de hospitalidade. Na verdade, ele não fez nada que demonstrasse que Jesus era bem-vindo à sua casa. Mas no meio da janta, chega uma mulher, provavelmente uma prostituta, uma mulher de vida irregular, e ela traz um perfume e ela se joga aos pés de Jesus e ela começa a beijar os pés de Jesus, ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Lágrimas têm sal. Meninas, vocês sabem o que o sal faz no cabelo. E vocês sabem quanto vocês gastam por mês com produtos para o cabelo. E vocês sabem que de nenhuma forma sal pode ir no cabelo. Mas aquela mulher não estava preocupada com o seu cabelo. Ela estava preocupada em mostrar para Jesus que ela estava profundamente arrependida dos seus pecados, da sua vida irregular. Todo mundo naquela cidade conhecia aquela mulher e sabia que ela era uma mulher de má fama, de uma moral muito fraca. E ela não ligou para o que as pessoas diziam, mas ela chegou, se coloca aos pés de Jesus e dá aquela demonstração, sem falar uma palavra, de que ela estava profundamente arrependida e que ela queria colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador. Quando ela faz isso, aquele fariseu pensa com os seus botões. Já conversou com os seus botões alguma vez? Hã? Ele conversou com os seus botões e ele disse: se essa mulher soubesse, se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que ela sequer encostasse nele,
sequer encostasse nele, porque ela é pecadora e vai contaminar ele. Jesus falou: Simão, deixa eu contar uma historinha. Certo homem tinha 2 credores. Um lhe devia 500, outro lhe devia 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, então o credor perdoou a ambos. Qual desses vai amar mais o seu ex-credor? Aí Simão pensou. Que devia 500, né? A dívida foi maior, né? Jesus falou: você julgou bem. Quem eram esses 2 devedores da historinha que Jesus contou? Da parábola que ele cita ali. Ele tinha à sua frente muitos convidados que Simão tinha trazido para sua casa. Mas ele estava preocupado com 2 em particular. Com aquela mulher que estava aos seus pés e com aquele fariseu que, como todo fariseu, era um orgulhoso, passava uma imagem de religioso para as pessoas, mas como diz o ditado, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Será que os 2 devedores se encaixaram na historinha que Jesus contou? Bom, aquela mulher, sem dúvida nenhuma. E se você perguntasse para ela qual é a sua dívida, 500 ou 50, o que vocês acham que ela ia responder? 500 milhões. 500 milhões. E sabe de uma coisa? A história termina com Jesus dizendo a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque não importa diante de Jesus se a minha dívida é de 500, é de 50, é de 5 mil, é de 50 milhões. Não importa. Não importa. O que ele fez ali na cruz é suficiente para me perdoar, qualquer que seja o tamanho da minha dívida. E aquela mulher que entrou ali aflita, chorando, ela sai aliviada, porque agora a sua dívida estava totalmente paga diante de Deus. Vida nova daqui para frente. Mas a história termina, o relato de Lucas termina, e na historinha os 2 foram perdoados, mas na vida real, um foi perdoado. E o outro? Se você perguntasse para o fariseu, Simão, qual é a sua dívida? 500 ou 50? O que vocês acham que ele ia responder? Hã? Minha dívida é 0. Na verdade, ele ia dizer: eu tenho crédito diante de Deus. Eu não tenho dívida. E isso me faz pensar naquela parábola que no capítulo 18 Jesus conta de 2 homens que foram ao templo para orar. E um deles, o fariseu, dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Estou vendo ali um adúltero, um injusto, um roubador. Esse publicano, Senhor, ladrão, mentiroso, traidor do povo. Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como eles. Essa era a oração do fariseu. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Jejuo 2 vezes por semana. Sabe, Deus, ele tá falando com Deus, né? Os rabinos lá na sinagoga mandam a gente jejuar 2 vezes ao ano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Deus, pensa num cara bom. Esse cara sou eu. Não sei se ele já tinha ouvido a música do Roberto Carlos ou não, mas que ele disse isso, com certeza ele disse. Pensa num cara religioso que faz tudo o que a religião diz, um cara certinho. Pensa, esse cara sou eu. Como é que ele desceu para casa? Sem ser justificado. Enquanto que o outro que estava lá no cantinho, que não tinha nem coragem de olhar para o céu, de encarar o Deus santo, 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 e ele um pecador, pecador, pecador. E batia no peito dizendo: Senhor, eu sei o que eu mereço. Eu mereço pancada. Eu mereço juízo. Eu sei disso. Eu sei. Eu concordo. Mas ele pediu: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe de uma coisa? Ele desceu para casa sem ter 1 centavo de dívida, totalmente paga, porque ele se arrependeu, ele colocou a sua fé em Deus.
Que tremendo. Mas aquele fariseu que convida Jesus para estar em casa manifesta um repúdio, uma rejeição e a não compreensão do que, por que Cristo veio a esse mundo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. O problema é que Simão, o fariseu, não se achava perdido. Então, Jesus não veio para ele. Será que há alguém aqui entre nós que se acha religioso o suficiente para não precisar de Jesus? Para não precisar olhar para a cruz de Cristo e reconhecer que aquele era o seu lugar, era o meu, era o nosso lugar. Será que alguém aqui se acha tão justo e tão certinho como aquele fariseu hipócrita se achava? Que não precisava de Jesus? Pelo menos achava ele isso, né? Sabe de uma coisa? Nos 4 evangelhos, há menção de um fariseu convertido só. Alguém lembra o nome dele? Vou dar uma dica. João capítulo 3. Agora, Nicodemos. No livro de Atos há um fariseu só que se converteu ao Senhor. Vou dar uma dica. Capítulo 9. Saulo. Mas os evangelhos falam de muitos publicanos e pecadores e prostitutas que foram salvos, porque reconheciam o seu pecado, arrependeram-se dos seus pecados, olharam para Cristo e colocaram nele a sua fé, e por causa disso foram salvos. Mas o que os religiosos fizeram com Jesus desde o início do seu ministério? Rejeitado, 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 rejeitado. Eu tinha marcado aqui inúmeros versículos em Lucas, depois, se vocês quiserem, posso passar. Mas à medida que você vai lendo a leitura, vai fazendo a leitura de Lucas, você vai vendo, vez após outra, fato após fato, incidente após incidente, os principais religiosos rejeitando Jesus, repudiando a pessoa de Jesus e o seu ministério. Mas aí nós chegamos lá em Atos. E agora em Atos, o que a gente espera encontrar? Agora os religiosos caíram em si e eles vão dispensar um tratamento melhor aos discípulos de Jesus. Verdade? Então vamos começar a olhar um pouquinho em Atos, capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo, eles quem? Pedro e João. E se você ler o capítulo anterior, você vai ver Pedro e João se dirigindo ao templo para orar. Na porta do templo eles encontram um paralítico. E o que eles fazem com aquele paralítico? O curam. Note bem. Fizeram o bem a um paralítico. Mas eles já estavam conversando ainda com o povo, quando sobrevieram os sacerdotes e capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Pera. É isso mesmo que eu li? É. Eles fizeram um bem para um paralítico, curaram um paralítico, que era conhecido de todo mundo que ia lá no templo, curaram o paralítico. E o que aconteceu com eles? Foram presos. Parece que está falando do Brasil, né? Você já viu muito de filho de deputado e político em geral, gente rica, gente que tem sobrenome importante, aprontar as suas e não dá nada. Acaba tudo em pizza e guaraná. E outro que roubou uma galinha vai preso. Eu não estou dizendo que roubar galinha está certo. Absolutamente. Principalmente se for do meu galinheiro, né? Não estou dizendo que está certo. Não estou dizendo que tem que ser passada a mão na cabeça desse. Não. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, não é?
Agora, pior do que isso, do que roubar uma galinha, é fazer o bem para uma pessoa e ser preso por causa disso. O que aconteceu com Jesus no início do seu ministério? Rejeitado, perseguido, odiado pelas autoridades políticas, especialmente as religiosas. Agora, Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos estão dando continuidade ao ministério de Jesus. Eles vão receber um tratamento diferente do que as autoridades religiosas deram a Jesus? Será que eles esperavam um tratamento diferente? Hã? Olha para o capítulo 6, verso 12. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos ali em Jerusalém para ajudar na distribuição de cestas básicas para as viúvas, era um pregador do evangelho. E diz o verso 12: sublevaram o povo, quer dizer, as autoridades religiosas, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Qual era o crime que ele tinha feito para ser preso e avaliado pelo sinédrio, que era a cúpula da religião judaica? Qual era o crime, a barbaridade que ele tinha feito? Ele ajudava na distribuição de cestas básicas para as viúvas, ele pregava o evangelho. E o que aconteceu com ele? Foi preso e julgado pelo sinédrio. É isso mesmo? É? Capítulo 8, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Qual o crime que estes homens e mulheres que foram pegos dentro da sua casa estavam cometendo para serem levados para a cadeia? Qual o crime, gente? Nenhum. Nenhum. A não ser o fato de que eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, se é que isso é crime. Bem, eu podia ler muitos versículos em Atos para mostrar para vocês o seguinte: qual foi o tratamento que Jesus recebeu durante o seu ministério a partir das autoridades religiosas? Perseguição, desprezo, escárnio, zombaria. E quando ele foi assunto ao céu e os seus discípulos deram continuidade à obra iniciada por ele, qual o tratamento que os discípulos receberam? Perseguição, escárnio, zombaria, desprezo. Qual é o tratamento que você, como discípulo de Jesus, espera receber desse mundo que odiou e crucificou o nosso Salvador? E qual é o tratamento que você espera receber desse mundo? Você espera que quando você disser, eu sou um cristão, eu me identifico com Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, as pessoas vão bater nas suas costas e vão dizer, cara, melhor escolha que você podia fazer. Você está de parabéns, 100%, vai em frente. É isso que as pessoas vão fazer para nós? Então, para nós terminarmos o nosso pensamento, 1 Coríntios 11:1. Vamos lá. Alguém lê para nós, por favor, esse versículo? O que é que Cristo recebeu das autoridades religiosas? Perseguição. O que é que Paulo, como discípulo de Cristo, recebeu quando pregou o evangelho, quando curou pessoas, quando fez o bem? E o maior bem que você pode fazer para alguém é falar do evangelho para ele. O que Paulo recebeu? Perseguição. E o que Paulo está dizendo para os coríntios? E por extensão para nós, discípulos de Jesus? Sejam meus imitadores. E se Cristo foi perseguido, e se Paulo foi perseguido, e se os apóstolos foram perseguidos,
o que nós, como discípulos de Jesus, vamos ser? Vamos receber? Não esperem a aprovação do mundo para os discípulos de Jesus. Não esperem. Porque se você espera isso, é melhor esperar sentado, porque de pé você vai cansar. Não virá aprovação. O máximo que nós vamos conseguir, e isso nós devemos nos empenhar, é o respeito deles para com a fé que nós temos. Mas nunca o apoio, nunca palavras de incentivo, nunca aprovação, nunca, nunca. Perseguição, sofrimento, é isso que nós devemos esperar. Essa maldita teologia da prosperidade que está sendo pregada em igrejas chamadas evangélicas, que está dizendo, venha a Cristo e a sua vida vai ser um mar de rosas. Venha a Cristo e você vai ter muito dinheiro no bolso, 3, 4 carros na garagem, fazenda, jet ski e tudo mais, prosperidade, facilidade. É uma mentira deslavada, diabólica. Diabólica. Esse evangelho não é pregado lá nos países muçulmanos, nem nos países comunistas. Porque os cristãos lá sabem que isso é mentira. Essa mentira está sendo pregada em países onde nós gozamos de liberdade para enganar os cristãos e dizer, espere do mundo facilidades, aprovação, apoio, incentivo. É mentira, isso nunca virá. E se você se identifica como um cristão, prepare-se para receber o mesmo tratamento que deram para o nosso Cristo. Perseguição, desprezo, sofrimento. 2 Timóteo 3:12. 2 Timóteo 3:12. Alguém quer ler para nós? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você ouviu isso? Ainda está esperando o incentivo do mundo, aprovação, tapinha nas costas? Presta atenção. Irmão, leia de novo, por favor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Sem exceção. Todos. Vai variar o nível de perseguição. Vai variar o nível de dificuldade que nós vamos ter. Mas todos nós, se você quer viver piedosamente, eu já expliquei o que significa a palavra piedoso. É a variante neotestamentária para uma expressão que aparece no Velho Testamento, que é temor ao Senhor. Os homens que são chamados de tementes a Deus no Velho Testamento são chamados de piedosos no Novo Testamento. Piedade é se importar com Deus. Piedade significa levar em conta o que Deus pensa. Piedade significa eu me importo, me preocupo em saber o que Deus pensa e quero viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é temor ao Senhor. Não é brincar de ser cristão. Não é brincar de ser frequentador de uma igreja. É viver uma vida como imitador do Senhor, discípulo do Senhor, aquele que anda junto com o mestre, que olha o mestre como seu padrão, como sua norma, como seu modelo e quer viver de uma forma igual. E se você quer viver de forma igual a que Cristo viveu, espere para receber o mesmo tratamento que deram para Cristo. Perseguição, desprezo, dificuldades. É isso que você vai receber. Ah, mas como eu gosto de Jesus. Me apaixono por ele e pelos seus ensinos. Quando ele diz, a porta é estreita, o caminho é estreito e vai ter pouca gente como companhia. Ele não iludiu ninguém. Jesus nunca disse o que esses pastores falsamente estão anunciando. Venha a Cristo e você vai ter dificuldades. Jesus falou, não, a porta é estreita. Você vai ter que deixar orgulho, um monte de coisa para trás. O caminho é estreito. Seguir a Cristo não é fácil. Ele nunca falou que a vida vai ser fácil de um seguidor dele.
Ele nunca falou que você vai ter muitas companhias, poucas pessoas caminhando no caminho estreito. Mas sabe o que vale a pena? É quando a gente olha para o final. O que é que tem no final? Céu. O que é que tem no final? Salvação eterna. O que é que tem no final? Aprovação de Deus. E por isso, vale a pena entrar na porta estreita, caminhar no caminho estreito com pouca companhia. Mas no final, vai valer a pena. Porque a vida de dificuldade aqui na Terra será de 80, 90 anos. A geração Coca-Cola não vai chegar a 90, não. Não passa dos 70 e olhe lá, capengando. Já ouvi. O que são 70 anos comparados com uma eternidade toda lá? O que é que são? Vamos correr, vai, tem mais dois só. Efésios 6 e 12. Mais dois versículos só e nós terminamos. Efésios 6 e 12. Sabe por que perseguição, desprezo? Sabe por que dificuldades aguardam um discípulo do Senhor? Porque a vida cristã é uma vida de luta. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, isto é, contra homens, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ser cristão é participar de uma batalha todo dia, toda hora, todo instante. Ser cristão é não assistir de camarote duas pessoas se degladiando, mas é estar na arena junto com os gladiadores. E muitos deles querem nos escalpelar. Muitos deles querem nos destruir, porque são emissários, mensageiros de Satanás para fazer a sua obra. A nossa luta é constante. É por isso que nós não vamos ter facilidades aqui nesse mundo. Ah, não, isso não é para mim. É uma possibilidade você dizer isso. E se participar da luta não é para você, não seja um cristão. Fica só na arquibancada olhando os cristãos serem devorados, serem atacados. Alguns mortos, outros escapam da morte, de acordo com o plano de Deus, ele tem um propósito em tudo, né? Mas se você quer ser um cristão para valer, um imitador de Cristo, você vai enfrentar uma luta feroz cada dia da sua vida. É verdade que nós temos os recursos disponibilizados por Deus para sermos vitoriosos nessa luta. Mas luta é luta, né? E muitas vezes isso vai exigir suor, muitas vezes sangue, às vezes até a vida. Está disposto? Está disposto? E para nós terminarmos, Lucas capítulo 14. Versículo 27. Quem que vai ler para nós? Ah, mas a gente tem cruz ainda para tomar? Jesus já não resolveu todo o problema? Bom, dos nossos pecados, sim. E eu não preciso ser crucificado numa cruz para pagar pelos meus pecados, porque a conta total já foi paga por ele, lá na cruz. E quando a Bíblia diz que cada um dos discípulos do Senhor tem uma cruz a carregar, deixa-me dizer o que não é cruz. Você tem alguma doença? Pressão alta, diabetes, alguma outra doença? Isso não é cruz, não. Porque o descrente também tem essas doenças, certo? Você ficou desempregado? Ah, isso também não é cruz, não, porque o descrente também fica desempregado. Você perdeu familiares, tá? Morreram? Isso também acontece na família do descrente. Essas são dificuldades que todo mundo, crente ou descrente, tem na vida. Elas não fazem parte da nossa cruz.
Mas cruz é símbolo de vergonha. É um sofrimento por causa de uma causa específica. Cruz é passar vergonha porque eu sou cristão. Cruz é ser perseguido simplesmente pelo fato de que eu sou cristão. Não fiz nada de errado, mas eu estou vivendo, imitando Jesus. Cruz é a minha identificação com Cristo. Ele foi crucificado, eu também tenho que ser crucificado. Talvez no nosso país aqui essa crucificação seja uma zombaria. Lá na faculdade já enfrentou isso aí? Quando você falou que eu sou crente? Você é crente? Larga a mão disso, cara. Você é louco, tal. Aquela zombaria tranquila, né? Que muitas vezes a gente não está disposto a sofrer. E para evitar isso, então eu evito de falar que eu sou cristão em qualquer meio. O que você diria para os cristãos em países comunistas e muçulmanos que não têm medo de afirmar a sua fé? E a gente fica com mimimi e vergonha e de falar que eu sou cristão no meu serviço, na minha faculdade. Talvez tenha até familiares meus que não sabem que eu sou cristão. Mas eu lembro de ter lido de uma família coreana, Coreia do Norte, comunista, ateísta, contra Deus. E ficaram sabendo que o chefe daquela família era um cristão. E as autoridades deram um prazo para que ele retratasse da sua fé, voltasse atrás, negasse o seu Salvador. E se isso não acontecesse, ia ser cavado um buraco na frente da casa dele e a família ia ser soterrada completamente ali. E no dia, as autoridades cobrando dele, ele reafirmou a fé dele no Senhor. E a escavadeira começou a fazer o buraco, a família toda foi colocada lá, e depois a escavadeira começou a jogar a terra por cima e levantou aquela poeira, e as crianças tossindo, e uma delas disse, pai, e aquilo arrebentou o coração do pai. E ele estava disposto a negar sua fé, quando a mãe levantou-se corajosamente e disse, aqui ninguém vai negar sua fé em Cristo, porque hoje nós vamos jantar com o rei. Ninguém vai negar a nossa fé aqui. Hoje nós vamos jantar com o rei. Sabe o que isso representou para aquela família? A terra continuou a ser colocada e a família morreu soterrada. Mas naquele mesmo dia, foram recebidos pelo rei. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Último slide, por favor. Qual é a tua identidade como cristão? Você é um imitador de Cristo? Aquele menino nem tem barba para fazer barba. Mas ele está imitando o seu pai. O outro fez a melhor escolha que podia fazer, imitando o pai. E você? É um imitador de Cristo? Se identifica com Cristo? E as pessoas que estão à sua volta, olhando a sua vida, identificam você com o Cristo em que nós cremos? Se isso acontece, espere ser perseguido como o nosso Cristo foi perseguido. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.